O nosso mandato e o Partido dos Trabalhadores vem recebendo uma série de críticas nas redes sociais. E por isso nós temos o compromisso de esclarecer os pontos. Parte das críticas vem de pessoas que não estão informadas. E parte das críticas vem de pessoas que estão se baseando em fake news e estão agindo de má fé. Acontece que nós sempre fomos contrários a qualquer tipo de tratamento precoce. Sempre denunciamos kit Covid, negacionismo e o caos na saúde de Porto Alegre. Sempre criticamos Bolsonaro, Sebastião Melo. Talvez nós sejamos o mandato que mais críticas fez e mais denúncias fez em relação ao caos na saúde de Porto Alegre. A referida frente parlamentar, que tem como objetivo possíveis benefícios, possíveis benefícios do tratamento precoce, ela é uma bobagem, porque não existe tratamento precoce. Ocorre que a autora dessa proposta de frente parlamentar é a vereadora Mônica Leal, que deveria estar recebendo essas críticas. Nós vamos mostrar agora o que pensamos, na verdade, sobre o tratamento precoce e o kit Covid. Essa fala eu fiz em audiência pública com o secretário da Saúde de Porto Alegre. Assistam. Boa tarde, presidente. Boa tarde, líder. Boa tarde, colegas. Realmente, secretário, boa tarde, secretário. Agradecer a sua disponibilidade de estar mesmo virtualmente aqui com a gente na Câmara de Vereadores. Mas eu realmente fico preocupado em escutar um secretário da Saúde utilizando o caso do Zika vírus, o caso da malária, para justificar o uso de um medicamento para o coronavírus. Quer dizer, o que tem a ver a malária ou o Zika com a coronavírus? Com o coronavírus, com a Covid? Nada. Absolutamente nada. Inclusive, eu não sei se o seu secretário sabe, mas o criador do kit Covid morreu de Covid. Como a gente pode aceitar que esteja sendo despejado milhões, bilhões de reais em medicamento que não funciona? A prova cabal disso, como eu já falei, é que quem criou morreu. E nós hoje temos falta de medicamento nos postos de saúde, nas farmácias do Estado, medicamentos continuados, e a gente investe em medicamento que não funciona. Isso é muito grave. O Tribunal de Contas da União já acionou o governo federal em relação a esse investimento. A gente sabe que o Exército investiu em cloroquina para os próximos 18 anos. Então, foi feito um investimento em relação a isso. Isso foi acionado através do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas do Estado também já acionou a Prefeitura. Então a gente tem uma situação gravíssima envolvendo essa opção por algo que não funciona. Aí algumas pessoas vão dizer, mas eu tomei cloroquina e não fiquei doente. Bom, tem gente que comeu pudim e não ficou doente também. Então o pudim é a solução. E eu tenho algumas perguntas em relação ao projeto, ao plano, em relação à Covid. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Brasil é o país, no Brasil a gente tem 3 vezes mais chance de contrair, de ficar doente por Covid, do que os outros países no planeta Terra. Então o Brasil é um local em que qualquer um de nós tem 3 vezes mais chance de ficar doente. Por quê? Porque nós temos um governo genocida, um governo federal negacionista, e a partir disso eu quero fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, qual é a resposta da Prefeitura para as irregularidades que foram apontadas de pessoas que furaram a fila, na casa de 300 pessoas? A população tem que saber o que vai ser feito em relação a essas 300 pessoas que furaram a fila da vacinação. Foram desonestas, descumpriram uma determinação. Nós não votamos ontem a aprovação do kit Covid. Isso é uma mentira, é uma falsidade. E existe uma regra e um acordo entre as lideranças partidárias de sempre votar todas as frentes parlamentares em bloco. O que significa isso? Todas as frentes parlamentares apresentadas por todos os parlamentares são aprovadas em conjunto, sem destaque, ou seja, nenhuma é votada independente da outra. Ou se aprovam todas, ou não se aprovam nenhuma.
Isso vem sendo realizado há muito tempo na Câmara de Vereadores, justamente por compreender que as frentes parlamentares são iniciativas dos parlamentares, não fazem parte da dinâmica da Câmara de Vereadores. Ontem, de forma correta, o PSOL pediu destaque de uma frente parlamentar, que é exatamente essa frente parlamentar que gerou a polêmica vinculada ao tratamento precoce. Tínhamos acordo das 3 bancadas, PT, PCdoB e PSOL, que votaríamos contra a frente parlamentar do tratamento precoce, que tinha como objetivo, na verdade, saber se funciona ou não o tratamento precoce. Nesse momento em que foi destacada essa frente parlamentar, é que se inicia a polêmica. Dá uma olhadinha. Presidente, não, eu na reunião de lideranças, eu quero, na verdade, eu expliquei para a vereadora Mônica, eu sei que o objetivo dela não é um objetivo de fazer polarização à toa, né? Mas eu acredito que a frente dela não é uma frente correta e eu expressei o meu desejo de não acompanhá-la. Então, isso pode ser feito com a manifestação individual, pode ser feito com a votação separada. Eu vi que o vereador Medina expressou simplesmente seu posicionamento individual, então eu faria o mesmo no caso e não precisaria separar, se for o caso, a votação em relação à frente da vereadora Mônica, que eu respeito muito e ela sabe disso. Nesse momento, a vice-líder do governo na Câmara de Vereadores, a vereadora Nádia Guerra, informa que existe um acordo entre as lideranças e que ou se votarão todas as frentes parlamentares em bloco ou serão votadas de forma individual, o que levaria à derrota de todas as frentes parlamentares apresentadas pelo campo da oposição. No caso, somente o Partido dos Trabalhadores tinha apresentado frentes parlamentares nessa sessão. Vamos ver o que ela diz. Sim, obrigada, presidente. Eu só quero lembrar aos colegas mais novos aqui que tem certos ritos aqui na casa que a gente acaba, por uma cordialidade com os outros vereadores, não tentando impedir o que o vereador quer fazer. Assim funciona, como moções, como sessões solenes, comendas, títulos de Porto Alegre. Isso vale também para as frentes parlamentares. A frente parlamentar diz respeito muito ao vereador e que deseja trabalhar aquela pauta que não vai ser trabalhada numa comissão, ou que mesmo sendo trabalhada em uma comissão, esse vereador gostaria de esmiuçar um pouco mais essa pauta. E até então, até hoje, nós votamos as pautas das frentes parlamentares todas em bloco. Nesse momento, a gente vê alguns vereadores querendo dissociar essas frentes parlamentares, fazendo, né? Essa eu não voto, essa sim. Então, só para relembrar a todos os colegas que a pluralidade dessa casa faz com que a gente também respeite aqueles que querem trabalhar uma pauta ou não. Assim sendo, daqui a pouco eu posso achar que alguma pauta aqui, alguma frente, também não me interessa, eu também não quero em bloco, para que a gente possa fazer separado. E até me arrependo de ter votado em bloco outras frentes que não dizem respeito a mim, mas por respeito ao que algum vereador quer trabalhar, foi aprovada em bloco e não teve nenhum problema por minha parte. Agora veja aqui os vereadores do PSOL fazendo essa diferenciação. Estão pedindo acordo ou desacordo dos líderes. Ok, se não tiver acordo do bloco todo, eu não vou querer também, tá? Logo após a fala da vice-líder, a bancada evangélica informa que quer o destaque de 3 frentes parlamentares, de número 11, 12 e 19, as 3 frentes parlamentares do Partido dos Trabalhadores, indicando que votariam contra e derrotariam essas frentes parlamentares. Observe. Pode votar em bloco, mas só que as que eu falei que eu não concordo, que é a 11, a 12 e a 19. Não importa se votar em bloco. A frente parlamentar dele, ele vai discutir com quem ele quiser, é direito dele, mas eu não concordo, simplesmente só isso. Tá bem. Mas o senhor entendeu que o senhor não vai ter como votar, ou o senhor vota a favor de tudo ou contra tudo, né? Quanto a isso, o senhor não tem problema nenhum, né? Mas, presidente, só um detalhe, né?
quando um líder não dá o acordo, tem que ser unânime dos líderes para o bloco. Se eventualmente um líder, como o vereador Alvoni, está registrando que não tem acordo para votar em bloco a 11, a 12, a 19, de fato, essas teriam que ser votadas em separado, fora do bloco. Porque você não pode votar o bloco todo e votar contrário uma dentro do bloco, porque o bloco exatamente, ele é um bloco, né? Ele não é justamente, ele é uma junção. Então, essas três aí, teríamos que retirar. Observando a situação e após diálogos com as lideranças partidárias da oposição e notando que não teríamos votos suficientes para aprovarmos as nossas frentes parlamentares, o PSOL pede para que não seja feito nenhum destaque de nenhuma frente e que todas sejam votadas em bloco e que, inclusive, a frente parlamentar que estuda possíveis benefícios do tratamento precoce seria aprovada por todos os parlamentares nesse bloco que seria votado em sequência. Presidente, na verdade, tá me ouvindo, presidente? Eu fiquei preocupado pelo seguinte, porque eu tentei fazer uma questão de ordem há algum tempo e não foi passada a palavra. E eu não sei agora, porque pode ser que ela já esteja prejudicada de modo irreversível, porque se pode fazer... Eu queria insistir no tema dos blocos, porque a vereadora Nádia colocou o tema, eu concordo muito poucas vezes com a vereadora Nádia, ela sabe disso, não é uma questão de desrespeitá-la, é que a gente tem realmente, ponto de vista, posições muito separadas, muito divergentes, mas quando ela levantou a questão da tradição da Câmara, eu aceitei. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu senti depois que o vereador Medina, ele queria simplesmente marcar sua posição política. Ela não ia ser registrada como votação, mas era uma posição política. Eu não vi ele fazendo o encaminhamento da votação separada. E aí nós começamos a fazer a votação separada. Eu estava querendo fazer uma questão de ordem, talvez ela já seja prejudicada, mas eu estou requerendo e estou apelando ao presidente, ao plenário, de uma certa forma. Por quê? Porque eu acho que vale a pena a gente realmente esclarecer isso. Porque se é uma tradição, a gente explica que é uma tradição e a gente vai consolidar essa tradição. O que não quer dizer que, excepcionalmente, não possa ocorrer divergências, e talvez seja o caso do vereador Medina, e ele realmente queira votar em separado. Mas eu creio que seria útil haver um esclarecimento sobre isso, porque foi nesse espírito que eu abri mão de um destaque justamente para que a gente consolide essa compreensão. Claro, se ela não for consolidada, e se essa questão de ordem já for extemporânea, paciência, né? Mas como eu não consegui falar antes, eu queria igual registrar essa minha posição. Não sei se é o caso, não sei se é possível, enfim. Muito obrigado. Sem haver com... Próximo inscrito, o vereador Leonel Hadi. Nesse momento, a situação não faz mais nenhum acordo e opta, então, por votar cada frente parlamentar de forma individual. Foi, então, que o nosso mandato faz essa fala, demonstrando que reconhece e respeita os acordos firmados anteriormente entre as lideranças partidárias, que era de aprovação de todas as frentes parlamentares, mesmo com discordâncias. Votarei favorável à frente, independente da tradição, mas por respeitar a pluralidade, a diversidade e o direito de cada um escolher a sua religião ou não ter a sua religião, a sua sexualidade ou não expor a sua sexualidade, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que uma sociedade, um Estado laico se faz, inclusive, respeitando as religiões e respeitando o individualismo de cada um e cada uma. E sempre tive muito respeito pelos colegas vereadores, principalmente da bancada evangélica. Inclusive falei isso para o pastor Alexandre Vieira, numa live que eu fiz com ele, e disse que nessa casa, né, os pastores, que a gente não poderia achar, né, que a intolerância, o fundamentalismo era algo vigente em todos os espaços, em que, inclusive, nessa casa, os projetos apresentados pelos pastores que representavam a população eram de extremo valor, trabalhando com aspectos relevantes da nossa sociedade. Então,
Realmente fiquei muito triste com o posicionamento colocado aqui, mas espero que seja possível, né, uma nova visão e uma possibilidade, né, de darmos chance ao diálogo, que é o que pregava Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era uma pessoa extremamente tolerante, foi uma liderança extremamente relevante, pregava o amor e o respeito à diversidade. Obrigado. Uma frente parlamentar não é como um projeto de lei, que quando a gente vota, significa a nossa adesão ou concordância com a pauta. Ela é uma prática de cada parlamentar. O que acontece? Eu votei positivamente a constituição de todas as frentes parlamentares, inclusive as que eu estava em desacordo. Como é essa frente parlamentar em tela? Observem minhas críticas a pelo menos 2 frentes parlamentares que eu votei favorável. Eu tenho acordo com o Robaina e vou votar sim em todas as frentes, já só para comunicar, não vou falar em todas as frentes, mas comunicar que votarei sim, mesmo discordando, porque eu acredito que existe uma tradição nessa casa e nós devemos cumprir com essa tradição. Então é só essa mensagem que eu queria passar. Obrigado. Apesar de saber que não existe tratamento precoce, respeitando a tradição, inclusive concordando com a Nádia, com a Bart, com o Bobadra, eu voto sim. E em respeito também à Mônica, né? As frentes parlamentares que nós aprovamos e que eram propostas pelo Partido dos Trabalhadores tratavam sobre a educação plural e democrática, no caso contra a escola sem partido, tratavam da diversidade da população LGBT, vítima de violência e vítima da miséria, tratavam da cultura, que foram os primeiros profissionais a pararem e serão os últimos profissionais a retornarem ao trabalho, e também de solidariedade ao povo cubano, onde serão debatidos aspectos muito relevantes como os médicos cubanos, como vacina de Cuba. Esses foram os projetos, na verdade, as frentes parlamentares aprovadas no dia de ontem e que têm um grande valor. O fato é que a frente parlamentar da vereadora Mônica Leal seria aprovada de qualquer forma, pela maioria absoluta que ela possuía na casa. Mas o nosso gesto de reconhecer que sempre se vota favorável a toda e qualquer frente parlamentar, mesmo em discordância frontal, fez com que nós aprovássemos as nossas frentes parlamentares, pois o Partido dos Trabalhadores era o único partido que tinha o que perder nessa disputa. E isso não impede que dentro da frente parlamentar da referida vereadora, nós não estejamos demonstrando que não existe tratamento precoce. E é isso que faremos, com cientistas, com médicos, em atuação firme e forte dentro dessa frente parlamentar que nós discordamos. Eu espero que a verdade seja restabelecida e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre. Até a próxima. Estamos juntos.